A paz do Senhor Jesus, estou aqui para orar contigo. Eu não sei o que tu está passando, o que tu está enfrentando, qual é a tua luta, qual é a tua dor. Não sei o que tu está passando. Eu quero dizer para ti, que eu estou aqui para te ajudar em oração. Quero colocar na presença de Deus a luta que tu está enfrentando, porque nós precisamos de viver uma vida de busca a Deus. Porque quando tem uma luta muito grande, que tu está passando por uma tribulação muito grande, quero dizer para ti que sempre há uma porta de escape. Sempre há uma porta de escape para aqueles que buscam ao Senhor. Eu quero estar orando contigo agora, apresentando agora a tua necessidade diante de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Senhor Deus e Pai, eu coloco agora, Deus, esta luta, esta dificuldade, esta batalha, Pai, que esta irmã, que este irmão está passando, Pai. É algo, Pai, dolorido, é algo, Pai, que está sendo muito difícil para esta pessoa. Eu clamo agora o poder que é no sangue de Jesus sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Eu clamo agora o poder que é no sangue de Jesus sobre esta causa, Pai. Ora baixandai alabassuriandai. Deus, eu confio a Ti, Pai, e eu coloco nas Tuas mãos. Eu entrego a Ti agora, Pai, a vida deste irmão e tudo que ela está passando. E a vida deste irmão, tudo que ele está passando. Eu entrego agora nas mãos de Deus. Eu repreendo agora todo o mal que tem se levantado contra a tua vida. E toda a inveja, todo o demônio que foi pago para que a tua vida virasse um caos. Em nome de Jesus, Deus desfaz toda obra de feitiçaria agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus desfaz toda obra de feitiçaria. Em nome de Jesus, todo pacto nas trevas, toda obra colocada na mata, na encruzilhada, no mar. Em nome de Jesus, tudo que foi assado para a oferenda, em nome de Jesus, eu quebro agora toda esta obra de feitiçaria, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Todas as vossas iniquidades, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Que haja arrependimento no teu coração, que haja algo novo sendo gerado do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu clamo agora o poder que há no sangue de Jesus. Pelo sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, eu entrego agora este homem e esta mulher nas mãos do Senhor. E tudo aquilo que não provém de Deus, tudo que está prejudicando este homem e esta mulher, que está vivendo uma vida, Pai, buscando a fazer aquilo que agrada a Deus, que está buscando viver uma vida de santidade, e que tem passado por grandes lutas e grandes tribulações. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que contra os filhos de Deus não há encantamento. Nós podemos beber veneno mortífero e não vai nos causar dano algum. Nós podemos pisar na serpente e no escorpião e eles não vão nos picar. Então, no nome de Jesus, eu repreendo todo o mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se algum mal está acontecendo na tua vida, eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã, confia em Deus. Confia em Deus. E eu vou estar aqui compartilhando uma palavra que está em Isaías capítulo 59. Presta atenção nesta palavra, porque é a palavra que Deus falou ao profeta Isaías. E esta palavra, ela continua a mesma, antes, hoje e será eternamente. Esta palavra não muda. Então, tu que está passando por lutas e por dificuldades, aqui em Isaías 59 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça.
Quando tu não consegues ouvir a voz de Deus, te examina, porque a palavra de Deus diz, aqui no versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar. Nem o ouvido de Deus está gravado, que não pode ouvir. Mas aqui a palavra diz no versículo 2, que é as nossas iniquidades que faz separação entre nós e nosso Deus, e impede nós ouvir a voz de Deus. Então, nós precisamos nos examinar e arrependermos, voltar lá onde caímos e pedir perdão para o Senhor, largar as iniquidades. O homem e a mulher de Deus não podem carregar com eles as iniquidades. O homem e a mulher de Deus precisam entregar tudo na cruz e viver uma vida para agradar a Deus, porque o momento que nós buscamos a Deus verdadeiramente, o braço de Deus, a mão de Deus não está encolhida, o ouvido de Deus não está surdo, ele está sempre pronto para nos ajudar, sempre pronto para nos abençoar, mas nós precisamos viver uma vida de arrependimento diário. Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Tu entregou a tua vida para Jesus, tu viveu o primeiro amor, fazia tudo que instruiu a ti, tu fazia. Conforme Deus falava contigo na palavra, tu aborrecia. Tu largava o erro. Agora, depois de um tempo na fé, tu cai, tu volta lá aonde tu vivia antes. Eu quero dizer para ti, meu irmão, minha irmã, arrependa-te e será salva, tu e a tua casa. Seja liberto para te ouvir a voz de Deus, para que a mão de Deus esteja pronta para te ajudar. Tu precisa largar o erro, porque quando nós não conhecíamos o pecado, quando nós vivíamos na ignorância, que nós não conhecíamos a verdade, é diferente. Agora, quando nós conhecemos a verdade e nós não vivemos a verdade, sabendo que estamos errando, Deus não se agrada disso e a tribulação vem. Então, para tu vencer essa tribulação, essa luta, reconhece aonde tu caiu, pede perdão e te arrepende, porque as coisas vão começar a mudar na tua vida. Não é para uma pessoa que eu estou falando, eu estou falando para todos, todos que estão me ouvindo, todos. Aquele que, a palavra de Deus diz, né? Aquele que não tem pecado, que joga a primeira pedra, porque todos nós pecamos, todos nós erramos, mas o que eu quero que você entenda, meu irmão e minha irmã, é quando nós entregamos a vida para Cristo, nós estamos com uma vida toda bagunçada. E nós vamos dia após dia melhorando. Conhecereis a verdade vos libertará. Chega um ponto que nós somos libertos, nós somos livres. Nós deixamos de ser escravo do pecado e nós nos tornamos escravos de Cristo. Nós vivemos para Cristo. A gente pode tropeçar num pensamento, numa palavra, a gente pode, todos nós estamos sujeitos, porque nós não somos 100% espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. A nossa carne, o nosso corpo, ele vai virar pó. E é o nosso corpo, é a nossa carne que pode estar sujeita ao pecado. Mas a nossa alma, o nosso espírito, precisa estar firmado na rocha. E esta rocha é Jesus Cristo. Essa rocha é a palavra de Deus. E essa palavra aqui, ela é bem clara. Eu vou compartilhar novamente. E eu te peço, meu irmão e minha irmã, ouça com os teus ouvidos e entenda com o coração. E guarda a palavra. Coloca em prática, porque tudo vai mudar na tua vida. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Eu li Isaías 59, o versículo 1 e o versículo 2. Eu quero deixar esta palavra para tu meditar nela, amém? Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E Davi teve um tempo da vida dele que, em vez dele estar na guerra, trabalhando na guerra, como soldado, como rei, ele resolveu ficar em casa. E ele tinha um servo que era muito fiel a ele. E este servo era casado. E um dia, Davi, olhando pela janela, ele viu a esposa daquele servo dele que tinha ido para a guerra, para a batalha. Ele viu ela, né? Ela estava tomando banho e estava colocando óleo no seu corpo.
E ali Davi pecou, porque Davi, ele em vez de ele estar fazendo o que era para ele fazer, não. Ele deixou os soldados e a guerra, ele ficou. E ali Davi, ele mandou chamar, o servo dele era Urias, e a esposa era a Betseba. E ele mandou um servidor dele, que trabalhava com ele no palácio, pediu para ir lá chamar a Betseba para um jantar. E ela veio, e aquela mulher veio, jantou com o rei. E ali o rei caiu no pecado. E o rei sofreu grandes consequências do seu pecado. Davi, para encobrir o pecado, ele agiu de várias formas. Teve formas que não deu certo. Ele, na verdade, ele não queria que o servo dele, que foi para a batalha, Urias, morresse. Ele queria que Urias achasse que... Porque Davi engravidou a Betseba. E Davi queria que o servo dele, Urias, pensasse que aquele filho que ia ser gerado, ia nascer de Betseba, fosse filho dele, fosse filho de Urias. Que o pecado dele ia ficar encoberto. E ele mandou chamar Urias. E aí ele falou com Urias e pediu para Urias descansar e ficar em casa com a sua esposa. E Urias não aceitou. Urias não aceitou. Porque ele não aceitou os colegas dele estar trabalhando na guerra e ele ficar em casa. Ele não foi para casa. Então Davi, né, arrumou mais uma estratégia. E Urias também não caiu, não foi para casa. E quando Davi viu que não tinha como encobrir o pecado dele, para que Urias pensasse que o filho que foi gerado no ventre de Betseba fosse de Urias, e não que ela não tivesse cometido adultério, então o que Davi fez? Davi deixou Urias voltar para a guerra e pegou um soldado de confiança dele e mandou uma carta. Mandou uma carta para entregar para o comandante da guerra. E lá, essa carta era para que Urias estivesse na frente do campo de batalha. Para que Urias fosse morto. Para encobrir o pecado de Davi. Davi preparou tudo isso para encobrir o pecado. Aí Urias morria. Betseba estava grávida. Era como se tivesse engravidado antes de Urias morrer. Antes dele ir para a guerra. Mas Deus, ele não deixa encoberto o pecado. Não deixa. Deus enviou o profeta Natã para falar com Davi. E o profeta Natã usou de uma estratégia, de uma linguagem para chegar até Davi. E Natã chegou até Davi. Davi estava na cadeira lá no palácio. E o profeta Natã chegou até Davi e falou com Davi. Davi, tinha dois homens, um homem tinha uma ovelhinha, e tinha um outro que tinha um rebanho de ovelhas. E veio um ladrão e mandou tomar a ovelha daquele que tinha uma ovelha só. E ele veio e pegou aquela ovelhinha. E o outro que tinha muitas ovelhas ficou lá, as ovelhas. E aí, o que tu faria com aquele homem que tirou a única ovelhinha daquele homem? Aí Davi, né? Senhor, aquele homem teria que ser morto, porque ele só tinha uma ovelha e tiraram dele, a lei tinha que matar, tinha que morrer. E o profeta Natã falou, Davi, este homem é você. Este homem é você. Porque Davi, ele tinha várias esposas. O rei, no harém, ele tinha várias esposas. Ele deixou todas as esposas dele e foi lá pegar a única esposa que Urias tinha. E Davi caiu em si e se arrependeu do pecado. E ali ele chorou muito. Mas Deus falou para Davi, Davi, tu te arrependeste. Então, Davi, eu te pouparei, mas o teu filho que vai nascer, este morrerá.
E este primeiro filhinho de Betseba com Davi, quando ele nasceu com uma enfermidade para a morte. E Davi, ele colocou a cabeça no pó, não comia e não bebia, para ver se Deus tinha misericórdia dele e salvasse a vida do filhinho dele. E ele dizia que eu pequei, Senhor, meu filho não tem culpa. Mas passou-se o tempo e a criança morreu. No momento que a criança morreu, Davi levantou-se, tomou um banho e foi comer. Teve gente que criticou Davi. Davi, enquanto a criança estava viva ainda, ele não comia, agora que morreu ele come. Não. Davi, ele estava esperando uma chance, crendo que Deus podia salvar o filho dele. Mas não. As consequências do nosso pecado, elas vêm. As consequências do pecado, Deus não nos livra. Porque foi algo muito grave. Tem pecado que não é para a morte, tem pecado que é para a morte. Este pecado que Davi cometeu, ele era um homem com coração segundo o coração de Deus. E ele pecou feio. Ele deixou as esposas dele e foi pegar a única esposa do servo dele, um servo fiel a ele. Mas Davi, Deus poupou a vida de Davi e ele se casou com Betseba, teve outros filhos. Salomão depois se tornou rei no lugar de Davi. E Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ele arrependeu-se. E depois ele pôde continuar a vida dele, mas Deus falou com Davi e disse: Davi, o derramamento de sangue nunca mais sairá da tua casa. E então Davi, ele foi um homem próspero, mas ele mandou matar Urias, um homem inocente. Então o derramamento de sangue não saiu da casa de Davi. Davi teve muitos filhos e ele teve um filho que estrupou a própria irmã. E teve o filho que um irmão matou outro irmão. Então foi muito triste o que Davi passou. E o Davi sofreu muito na vida dele. Isso ele tendo um coração segundo o coração de Deus. O livro de Salmos, são 150 salmos, foram tudo escritos por Davi. Então Davi, teve o Salmo 51, né, diz do Davi falando num versículo deles, né, Senhor, não afasta de mim o teu espírito. Então Deus, ele tirou muita coisa de Davi, mas Davi pediu, não tire de mim a tua presença. Então mesmo que Davi pecou, ele viveu as consequências do pecado dele. Eu quero dizer para ti, meu irmão e minha irmã, tu que tem um sentimento no adultério, ou tu que está adulterando online, tu que está adulterando pelas redes sociais, mas tu não chegou ainda. Tu é casado, tu tem a tua esposa, tu, mulher que é casado, tem o teu esposo. Larga enquanto é tempo. Larga. Pede perdão para Deus, para ti não sofrer as consequências do teu erro. Deus é juízo e justiça no céu e na terra. Deus, ele te chamou como filho. Tu és filho de Deus. E o filho deve honrar o pai. Deus, ele é o teu pai. Não importa se tu não teve o teu pai terreno para te criar, se tu foi criado por alguém, por teu avô, ou por um padrasto, não importa, por uma madrasta, não importa, pela tua avó, não importa por quem tu foi criado. Quero dizer que antes de tu ser gerado, lá em Jeremias 1:5 diz, antes de tu ser gerado, eu te escolhi, te dei as ações do profeta. Jeremias 1, versículo 5. Tu tens um pai que é Deus, e este pai, ele vela pela tua alma. Então, larga a tua vida de pecado. Isaías 59, versículo 1 e 2. Leia esta palavra, medita nela. Eu quero orar contigo, pedir que Deus tenha misericórdia de ti e te livre de todo mal.
Senhor Deus e Pai, eu coloco na tua presença agora este homem, esta mulher. Peço, Deus, que perdoa os pecados deles e que cada um, Pai, que está vivendo uma vida, Pai, que tem necessitado do teu Espírito, que venha reconhecer por a tua palavra, Pai. Porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, que este homem, que esta mulher, Pai, venha ser liberto do pecado, livre, Pai. E se for possível, livre também das consequências, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as iniquidades do teu povo, Pai, e sara a nossa terra. É no nome de Jesus que eu oro. Eu abençoo a tua vida, meu irmão. Eu abençoo a tua vida. E você que tem pagado um preço para viver em santidade, receba o dobro de todo o teu esforço, porque Deus honrará. Harabasuriandarabashandacai. A palavra de Deus diz que aquele que semeia com lágrimas volta para casa com seus molhos, alegre e feliz. Aleluias. Então, Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Seja abençoado, tu e a tua casa, no nome de Jesus. Amém.